Às vezes dizem que São Paulo é uma metrópole, digamos, segregacionista, que nós somos separatistas por índole. É o contrário, São Paulo é a cidade que mais absorveu as raças. E absorveu, assimilou e transformou isso tudo numa nova raça, que é São Paulo. E o que mais que você lembra, Dona Inês, de São Paulo? Eu lembro dos bons teatros, Teatro Boa Vista, na Rua Boa Vista, Teatro Santana, na Rua 24 de Maio, do bom futebol, não tinha concentração, ninguém ganhava nada. O jogador almoçava em casa, ia para o campo com a chuteirinha dele, jogava futebol bonito. Então a única ação dele com relação aos problemas de São Paulo, o problema da realidade urbana, é a reação de raiva, entende? A reação de xingar mesmo São Paulo, de ter muita raiva e de sair daqui na primeira oportunidade. Solução tem. Qual seria? Seria uma reação dos verdadeiros intelectuais, que cada dia são mais escassos. Cidade discutida esta, amada, detestada, conservada, destruída, rica ou pobre, criticada e até elogiada. Uma realidade a atrair permanentemente o interesse de todos. O fotógrafo não resistiu à sua evolução urbana aos seus tipos e o registrou com sua câmera. O jornalista colocou em xeque seu sistema social, suas injustiças. O pintor colocou na tela sua visão da paisagem urbana. O compositor cantou seus personagens populares. O erudito questionou sua cultura. Nem o que se come aqui escapou e está na análise do gourmet. E não poderia faltar o cronista, narrador na imprensa do seu cotidiano. Procuramos todos eles e perguntamos: o que você acha da cidade? E eles responderam. Alguns pessimistas, outros nem tanto. São 9 visões da cidade de pessoas bastante ligadas a ela. Eles fazem mais este programa da série Metrópolis. Aqui nesta elevação do pátio do colégio, nasceu a cidade. E nasceu com o sentido antigo, tradicional, de acrópole, com templo e fortaleza, dominando a Várzea do Carmo, hoje o Parque Pedro II. A cidade se deslocando para o oeste e para o sul foi também mudando de escala e foi subindo, buscando os pontos altos até chegar ao ponto mais alto, que é o espigão da Paulista, de onde hoje se irradia o novo centro dessa cidade que só ganha coerência vista na totalidade. A Avenida Paulista é a Acrópole paulistana. Na Acrópole grega, ateniense, dominava o templo. Na Acrópole moderna, domina o banco. Mas pela sua situação privilegiada, ela gera também núcleos culturais, comerciais e de entretenimento. Ela começou, aliás, como área de lazer dos barões do café, no começo do século. As chácaras e mansões antigas representavam o capitalismo caboclo. Hoje, os edifícios com ar-condicionado, todo ele uma janela só, mas sem janela, representa todo o sistema econômico-financeiro internacional, da qual São Paulo e a Avenida Paulista é um dos grandes centros. Marco Antônio, depois de 23 anos trabalhando como jornalista o dia a dia da cidade, qual foi a visão que te ficou de tudo isso? Bem, particularmente essa cidade fez muito por mim. Eu vim para cá com 11 anos de idade, ela me abrigou de uma forma, até certo ponto, violenta, vim sozinho para cá, muito menino, mas ela me fez um grande bem. Hoje eu sou uma pessoa que, em termos de São Paulo e de gente de São Paulo,
sei um pouco das coisas dessa gente e sinto o que essa gente sente. E o que essa gente sente? Essa gente sente um amor por São Paulo, um amor desesperado como o meu. Essa gente percebe a cidade crescendo de forma desordenada, principalmente essa gente humilde que forma a grande massa dessa nação brasileira, e São Paulo não seria exceção. Gente que vai sendo empurrada para cantos mais distantes do centro vivo de São Paulo, gente que vai tendo mais exigências em relação ao seu dia a dia, gente que sofre, mas que mesmo assim ama a cidade, porque para cá veio cheio de esperanças, com vontade de conquistar um pouco mais. E qual seria, no seu entender, o maior problema da cidade hoje? Poderia traduzir da seguinte forma: São Paulo foi crescendo, o metrô aparecendo, por exemplo, as grandes avenidas. Em aparecendo o metrô, eu me lembro, por exemplo, na época em que vim para cá, Moca era um bairro essencialmente operário, e os operários trabalhavam e moravam na Moca. Moca deixou de ser o grande bairro operário, e os operários deixaram de morar na Moca porque apareceu a Avenida Radial Leste, porque apareceu o metrô, e essa gente foi sendo empurrada cada vez para distâncias maiores. Isso evidentemente cria uma série de problemas. Se já tem condições de vida difíceis, você imagina esta gente morando além de Itaquera, morando em direção a Mogi das Cruzes. Os problemas econômicos vão se avolumando. O tempo que se perde para ir e voltar do trabalho é muito maior, o desespero aumenta, as dificuldades são maiores. O próprio crescimento da cidade de São Paulo, em termos de progresso, entre aspas, foi empurrando essa gente cada vez para mais longe. E essa gente continua chegando para cá. Como é que você vê a cidade como elemento para o teu trabalho? Isso é uma coisa intuitiva que surgiu naturalmente, quer dizer, eu nunca procurei nem forcei, mas é da minha própria vivência com assim, a paisagem que foi sendo inclusive modificada. Eu quando tinha 10 anos a paisagem era outra, depois quando eu tinha 20 a paisagem se modificou completamente. A gente foi sofrendo uma mudança que é uma coisa curiosa, assim, da sua vivência na cidade, e de repente passa um viaduto, passa uma coisa, então isso vai te impressionando. Isso se influenciou no meu trabalho, né? Porque eu sou basicamente um artista visual, né? Não tem nenhum verde, né, nos seus quadros, nenhuma paisagem assim em termos de vegetação. Por que isso? Paulo, acho que é um absurdo que acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo, é você não ter parques. Em qualquer assim, capital de qualquer cidade brasileira, de qualquer lugar do mundo, você encontrava grandes parques. Assim, eu acho um absurdo, assim, uma coisa que todo mundo devia assim fazer uma campanha, assim, porque assim, a especulação imobiliária é uma cidade que só vive em função da especulação imobiliária e de coisas assim práticas, e que está esquecendo o lado humano, que você precisa ter parques, né? É um absurdo. Eu acho assim, eu fico chocado assim com a falta de assim grandes espaços para as pessoas, né, poderem ter o seu lazer, assim, passear com o seu cachorro, levar seus filhos, assim, né? Eu acho que talvez é um problema dos graves de São Paulo, né? O que o senhor acha da vida cultural hoje de São Paulo? Bom, eu não sou muito otimista a respeito da vida cultural de São Paulo. É intenso o esforço que se faz, mas os resultados obtidos não são grande coisa. Eu acho que São Paulo teve um momento de um verdadeiro renascimento cultural. Quando foi isso? Quando, no governo de Armando de Salles Oliveira, que fundou a universidade, e Fábio Prado, que fundou o Departamento de Cultura. Nesse momento foram instalados laboratórios, bibliotecas e elementos culturais de altíssima expressão. Hoje isso tudo passou, porque, digamos, de 40 a esta parte, o que se criou caiu em decadência. Inclusive o Departamento de Cultura, quase destruído hoje em dia,
e a Universidade de São Paulo, que passa por uma crise lastimável. E sobre a cidade como um todo, qual é a sua visão? A cidade de grande progresso, sem civilização. Por quê? Por isto, porque a parte material foi tratada. A arquitetura foi, por assim dizer, criada e imposta, não é? Mas o ensino está completamente relaxado e, por assim dizer, os institutos de cultura estão em plena decadência. O senhor tinha me dito que via a cidade como um acampamento. Como é que é essa história? Exato. Eu acho que a cidade de São Paulo não é uma metrópole, como todo mundo diz. É um acampamento de luxo, exclusivamente, onde o que predomina é o dinheiro, e não a cultura, e não a parte espiritual e intelectual. O Ibrahim Nobre até sintetizou, por assim dizer, São Paulo com poucas palavras e menos prolixidade do que eu. Ele diz o seguinte: clamai silêncios que no meu peito enjaulo. Esta paisagem que daqui se avista, a terra ainda pode ser São Paulo, mas o povo deixou de ser paulista. Adoniran, como é que era São Paulo? A São Paulo, quando eu conheci São Paulo, que eu morava lá em Jundiaí, que eu vinha passear em São Paulo com a minha irmã, com a minha mãe, eu me lembro da Estação da Luz bonita, da Estação da Luz dos Tilburis, que a espécie de venceu, né? A espécie de charrete, puxada a cavalo. Fazia a Estação da Luz, Lago São Bento, custava R$2.000. Tempo bom esse. Assim, e hoje acabou tudo, não tem mais nada acaba disso? de muita gente, muito automóvel, muita bagunça, ninguém se entende mais. Não se pode mais namorar de noite, antigamente podia sair com a namorada, passear tranquilo, dormir com a porta aberta. Agora, área, não tem mais jeito. São Paulo mudou muito. Eu gosto de São Paulo também assim, mas eu gostava mais do meu tempo, das coisas que eu conheci, que eu vi, dos bons sambas bem feitos, do capricho, entendeu? Canta um pedacinho de uma dessas músicas que falam sobre São Paulo. Eu não sei cantar, cantar, mais ou menos. Deixa eu ver que tom que tá. Cantar do Viaduto. Venha ver, Eugênia, como ficou bonito o Viaduto Santa Ifigênia. Você acha que São Paulo ainda tem solução com esse monte de problemas que tem muita gente na rua, muito automóvel na rua, não tem mais. São Paulo, para mim, chegou ao caos, enfim, não tem mais jeito. Não tem jeito mesmo? Cada dia chegando mais, não cai mais ninguém aqui em São Paulo, não se pode mais andar. Então, tudo bem. Qual seria a solução, então? Mandar todo mundo para o interior, vai mudar a capital, ótimo, mas que muito pessoal também está lá tudo. Fica só nós 5 aqui. Aí seria bom. Come-se bem em São Paulo? Como toda grande cidade do mundo, São Paulo come-se muito bem. Mas São Paulo é especial, porque São Paulo tem todas as raças dentro de São Paulo e todos os povos. São Paulo é uma cidade realmente onde vem gente de todo lugar do mundo. Então nós temos as cozinhas mais diversas, as mais desencontradas, e São Paulo você pode viajar o mundo inteiro dentro de São Paulo sem sair, comendo toda a culinária do mundo. Isso é muito importante em São Paulo. São Paulo é uma cidade muito importante do ponto de vista gastronômico e culinário. Você não acha que, apesar disso, o preço que se cobra pela comida em São Paulo torna proibitivo para a maior parte da população? O preço da comida em São Paulo realmente corresponde à realidade. Ele não é uma comida cara. O que realmente impede o acesso é a falta de dinheiro. O povo ganha mal. Há 60% de salário mínimo no Brasil. Como é que um indivíduo que ganha salário mínimo pode entrar no restaurante? Impraticável. 2% da população talvez possa frequentar os restaurantes de São Paulo, que são realmente o preço normal. Nosso poder aquisitivo, que é baixíssimo, não temos capacidade para isso. Vivemos numa terra onde realmente é subnutrida.
falar, é até um assinte São Paulo ter tanto restaurante bom e caro do jeito que tem. Aparentemente caro para a nossa população. De uns tempos para cá, houve uma proliferação incrível nessas casas de pizza rodízio. O que você acha dessas casas? Isso é o recurso que existe para poder fazer com que o indivíduo que ganha salário mínimo entre em alguma casa um dia. Não, salário mínimo, não, 3 salários mínimos. Porque um não dá. Um indivíduo não deve sair de casa. Mas o que você acha das pizzas vendidas aí? Eu acho péssimo, porque a fabricação, a massa é fabricada em massa. Aí ela já vem com um teor de quinta categoria. O que vai em cima deve ser mais ou menos aquilo que eles compram dos restaurantes, que sobra, não dos pratos, é claro, que sobra dos restaurantes de churrascaria e outras coisas mais, né? O tomate pode imaginar o que venha, né? É a última qualidade possível, porque para vender um rodízio por 30 cruzeiros, você tem que admitir que qualidade pode ter. E o que sobra, então, para a população em geral comer? Aonde que se deve ir? A gente vê, eu acho que realmente uma pessoa hoje em dia que trabalha na cidade vai comer sanduíche, vai comer lanche, vai comer aquelas coisas que você vê na Avenida São João, pamonhas, espetinhos, coisas assim, porque não dá nem para comer sanduíche. Um sanduíche de 30 cruzeiros está fora do alcance de uma pessoa que ganha pouco. Como é que um office boy pode comer um sanduíche custando 30 cruzeiros se ele ganha realmente, se ele é menor e ganha metade do salário mínimo? Ele não pode comer, ele tem que trazer de casa. Então, realmente, o poder aquisitivo é muito baixo mesmo. Não é à toa que, de vez em quando, há uma revolução de office boys na cidade. Que não é por causa do problema dos bancários, o problema é deles, a revolta deles de viver uma vida subnutrida. É que um dia tem que explodir mesmo, né? Eles levam a vida, pode imaginar, ficar na fila de banco o dia inteiro, que ódio que deve ter no banco, né? É uma coisa patente que, realmente, o povo não tem condições de poder se alimentar bem. Nem na casa dele. Mesmo quem vem de marmita deve comer feijão com farinha e olhe lá se tiver feijão. Desde 21 até agora, o que há de claro é que pelo menos umas 5 bombas de Hiroshima já caíram sobre São Paulo. São Paulo foi destruído e reconstruído mais de 5 vezes, em sua amplitude. E a cidade na qual Mário de Andrade, em 21, lançou o Paulicéia Desvairada, era bastante diferente da cidade de hoje. Então, nós tentamos percorrer a cidade para descobrir o que sobrou dessa cidade. Agora, o que a gente pode dizer numa metrópole, o que sobra de uma cidade? O que reflete o caráter dessa cidade? Eu me lembro de um livro do Camus, A Peste, em que ele diz: uma cidade a gente conhece pela forma com que as pessoas trabalham, com que as pessoas moram, com que as pessoas amam, com que as pessoas morrem. Em São Paulo a gente sabe muito bem como as pessoas morrem. E nós então fomos buscar como é que as pessoas, como era na cidade o morar da cidade, como é que era o trabalhar na cidade, como era o prazer da cidade. E o que você encontrou? O morar da cidade que sobrou, no fundo, é um pouco a sobra dos monumentos da cidade. A burguesia sempre fica na história da humanidade através dos monumentos que ela edificou. Então nós descobrimos que ainda dessas Hiroshimas sobraram alguns monumentos. Então eu me lembro, uma época eu trabalhava perto no Palácio dos Campos Elíseos, e eu saía de tarde para passear, e eu me lembro que havia uns 40, 50 casarões que a gente podia ver. Quando agora, com o Paulo Henrique, eu fui fazer o roteiro dos Campos Elíseos, nós descobrimos que existem 4 casarões. Evidentemente, esses casarões estão no livro, porque são as sobras, é a memória perdida da cidade, aquela coisa que a cidade perdeu de si mesma. E no final, Jorge, qual é a tua imagem que ficou de São Paulo? Sobrou disso tudo uma grande cidade, que talvez seja uma das mais importantes cidades da consciência de toda a América Latina. A cidade onde acontecem os fatos políticos, os fatos culturais, os fatos vivenciais, as reivindicações humanas e sociais. Então, apesar de toda a destruição das etapas, a gente sente que há uma conclusão final. A cidade se reconstrói e renasce absolutamente íntegra nas suas perspectivas e até nas suas esperanças. Donde cidade grande é uma grande coisa, entende?
Batista, você como um cineasta diretamente ligado à vida de São Paulo, principalmente à periferia, qual você acha que é o maior problema no momento da cidade? Olha, eu filmei muito São Paulo, né? Inclusive desde a época que comecei a trabalhar no Canal 2, né? No Hora da Notícia, com o Vlado, com o Fernando e tal. E eu filmava praticamente todo dia São Paulo. Então São Paulo é um poço de problema, né? Tem tudo como problema. Quer dizer, o cara que tem vontade de ser bom administrador e que gosta de topar problemas, ele vier para São Paulo é um prato cheio para ele, né? Porque tem tudo, não tem condução, não tem água, não tem esgoto, falta tudo, né? Transporte, luz, falta escola, falta assistência médica, alimentação, a porcaria para o povo inteiro. Quer dizer, a periferia urbana de São Paulo é uma das maiores do mundo, quer dizer, é uma coisa assim absurda, não tem uma árvore, não tem nada. Então, agora, mais do que isso, eu acho, quer dizer, existe uma falta de participação assim profunda da população. Então a população não tem a menor participação, ela não sabe, não tem como decidir, ela não tem poder decisório. Então quem decide o que fazer na cidade são as pessoas que estão no poder e que dizem então o que querem que a cidade seja segundo o seu gosto e não segundo o gosto popular, né? Então, por exemplo, por que fazer um viaduto, por exemplo, e não tampar um buraco de 25 anos, que é o filme O Buraco da Comadre? Quer dizer, o buraco chama o Buraco da Comadre, num bairro de São Paulo, tem 25 anos, é enorme, tem mais de um quarteirão, tem sei lá quantos metros de largura, de profundidade e tal, e 25 anos que as pessoas tentam resolver o problema. E a prefeitura simplesmente não atende, porque ela não dá a menor pelota, ela prefere fazer viadutos mesmo, e asfaltar o Jardim América, o Jardim Europa e tal, né, que é onde moram as pessoas que detêm o poder. Então, realmente, o problema da democracia, o problema do poder político de São Paulo, de saber o que fazer nessa cidade, é que eu acho que é o grande nó, entende, que tem que ser discutido. Tá? Pelo menos a visão que eu tenho. Meu caro, nunca diga nessa cidade não viverei. Antes de você, outros 100, outros 500, outros 1000 e tantos disseram a mesma coisa e aqui morreram. De variado modo. Por amor, por desamor, por ajuste e desajuste, por rixa e desacato, por excesso de antiguidade e até por falta de traquejo. Meu caro, muitos desses disseram um dia exatamente isto. Nesta cidade não viverei. Chegaram de longe com trouxas e malas, o dinheiro contado na carteira, a mesada da família, as lágrimas da mãe, e juraram que não iam se espantar com as lojas, as vitrinas, os relógios sem ponteiro, as pérolas de gravata do Largo da Concórdia, os discos na vitrola, os churrasquetos, as bartiras de tanga da Avenida Dr. Arnaldo, as mesas nas calçadas, os copos de batida, as buzinas disparadas, os canos da vida e dos escapamentos, a roda gigante de iscas e oportunidades, a pesca maravilhosa que parece ser essa cidade. E assim vão ficando. Querem fugir, mas a cidade vai girando lá. Eles aguardam até o fim o clarão do último fogo de artifício. Só muito mais tarde descobrem que estão presos na cidade fechada por invisíveis muros de taipa socada. Alguns, de desgosto, passam a vender o 13, borboleta, dizendo que vai dar na cabeça. Outros tornam-se homens de sucesso. Ar refrigerado, carpete, secretária, ditafone, open market, cigarro fino e longo, telex, o reino deste mundo. E chegam até a ser sondados como prováveis candidatos. E assim vão ficando. Às vezes, de cima do parapeito da suíte ou na borda do viaduto, os olhos deixam cair 4 ou 5 lágrimas sobre este grande muro de lamentações que é São Paulo. Está chorando, doutor? Oh, não, onde se viu? É esta maldita poluição. Esses nunca mais partem. Estão soldados no concreto ou são como as árvores plantadas no canteiro da Praça da Sé?